Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas: o conceito de Estado e as formas de Estado e princípios constitucionais explícitos e implícitos. Esse é um tema clássico, muito cobrado em concursos e super importante para você entender a estrutura política e jurídica do Brasil. Primeiro, vamos entender o que é Estado. Quando falamos de Estado, não estamos falando de um país qualquer, mas de uma organização política soberana, ou seja, uma entidade que exerce poder sobre um território e uma população, com capacidade de criar normas jurídicas, manter a ordem e representar seus cidadãos internacionalmente. É importante diferenciar o Estado de um governo. O governo é quem administra o Estado em determinado momento, mas o Estado é permanente. O Estado moderno é caracterizado por três elementos essenciais: território, população e soberania. O território é o espaço geográfico delimitado. A população são as pessoas sujeitas às leis do Estado. E a soberania é a capacidade de exercer autoridade máxima, sem depender de outro Estado. Agora vamos falar das formas de Estado. Basicamente, a forma de Estado descreve como o poder é distribuído dentro do território e entre os entes que o compõem. As principais formas são: Estado unitário, é aquele em que todo o poder está centralizado no governo central. As subdivisões administrativas, como regiões ou províncias, só existem por delegação do poder central, que pode alterar ou extinguir essas unidades. A França é um exemplo clássico de Estado unitário. Estado federativo ou federação. Aqui o poder é dividido entre um governo central e estados ou províncias autônomas, cada um com competências próprias garantidas pela Constituição. No Brasil, por exemplo, temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, todos com autonomia garantida pelo artigo 1º e 18 da Constituição Federal de 1988. Estado confederal. Diferente da federação, na confederação, os entes membros mantêm soberania plena e o governo central tem poderes muito limitados, geralmente restritos a assuntos comuns, como defesa ou política externa. É um modelo mais raro e temporário, como aconteceu historicamente na Confederação da Alemanha ou nos Estados Unidos antes da Constituição de 1787. Vale destacar que, no Brasil, a forma de Estado é federal, ou seja, cada ente federativo tem autonomia política, administrativa e financeira, mas todos estão unidos em um mesmo Estado soberano. Esse princípio garante equilíbrio entre a descentralização do poder e a unidade nacional. Agora vamos falar das formas de governo, um tema que também cai bastante em concursos. Primeiro, uma coisa que muita gente confunde: forma de Estado e forma de governo não são a mesma coisa. Na parte 1, a gente falou que a forma de Estado mostra como o poder é distribuído territorialmente. Já a forma de governo vai dizer como o poder é organizado dentro do Estado e quem exerce o poder executivo. No mundo, existem basicamente três formas clássicas de governo: monarquia, república e ditadura. Bora entender cada uma. Monarquia. Nesse caso, o poder fica concentrado em uma pessoa, o monarca, que geralmente assume o cargo por herança, ou seja, de pai para filho. A monarquia pode ser absoluta, quando o monarca tem poder total, ou constitucional, quando ele precisa seguir uma constituição. Hoje, exemplos conhecidos de monarquia constitucional são o Reino Unido e o Japão. República. Aqui o poder é exercido por representantes eleitos pelo povo, não tem herança. O Brasil adota esse modelo segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que define o país como República Federativa do Brasil. Na República, o chefe de Estado e de governo é eleito por um período definido, com mandato limitado e substituível, garantindo participação popular. Ditadura. É quando o poder fica concentrado em uma pessoa ou grupo, sem limites legais, sem eleições livres e sem liberdade política real. É importante entender a ditadura como exceção histórica, não uma forma legítima de governo em democracias modernas. Dentro da República, ainda temos os sistemas de governo, que mostram como o executivo se relaciona com o legislativo. Os principais são presidencialismo. O presidente é chefe de Estado e de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo. Coordena o governo, mas respeita o legislativo, que tem poder de fiscalizar e legislar.
Esse é o modelo que temos no Brasil. Parlamentarismo. Aqui, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. O chefe de Estado pode ser um monarca ou um presidente com funções simbólicas. O executivo e o legislativo estão mais integrados nesse sistema. Um exemplo clássico é o Reino Unido. Então, recapitulando rapidinho. Formas de governo mostram quem exerce o poder executivo e como ele se relaciona com o legislativo. No Brasil, temos uma república federativa presidencialista, ou seja, representantes eleitos pelo povo e um presidente com mandato fixo, coordenando o governo dentro da Constituição. Agora o assunto é sistema e regime de governo, que é super importante para a gente entender como o poder funciona dentro do Estado. Primeiro, vamos diferenciar direitinho. O sistema de governo mostra como o executivo e legislativo se relacionam. Já o regime de governo diz como o poder é exercido e distribuído entre os cidadãos. No Brasil, temos um sistema presidencialista. Isso quer dizer que o presidente acumula os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, eleito diretamente pelo povo com um mandato fixo. Mas atenção, mesmo com essa autonomia, ele precisa respeitar os limites da Constituição e a fiscalização do Congresso, que pode controlar gastos e aprovar ou rejeitar leis. No mundo, os sistemas mais comuns são presidencialismo, como falei, o presidente é chefe de Estado e de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo, coordena o governo, mas respeita o legislativo. Esse é o modelo que temos no Brasil. Parlamentarismo. Aqui, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. O chefe de Estado pode ser um monarca ou um presidente com funções simbólicas. O executivo e o legislativo estão mais integrados nesse sistema. Um exemplo clássico é o Reino Unido. Então, recapitulando rapidinho. Formas de governo mostram quem exerce o poder executivo e como ele se relaciona com o legislativo. No Brasil, temos uma república federativa presidencialista, ou seja, representantes eleitos pelo povo e um presidente com mandato fixo, coordenando o governo dentro da Constituição. Agora o assunto é sistema e regime de governo, que é super importante para a gente entender como o poder funciona dentro do Estado. Primeiro, vamos diferenciar direitinho. O sistema de governo mostra como o executivo e legislativo se relacionam. Já o regime de governo diz como o poder é exercido e distribuído entre os cidadãos. No Brasil, temos um sistema presidencialista. Isso quer dizer que o presidente acumula os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, eleito diretamente pelo povo com um mandato fixo. Mas atenção, mesmo com essa autonomia, ele precisa respeitar os limites da Constituição e a fiscalização do Congresso, que pode controlar gastos e aprovar ou rejeitar leis. No mundo, os sistemas mais comuns são presidencialismo, como falei, o presidente é chefe de Estado e de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo, coordena o governo, mas respeita o legislativo. Esse é o modelo que temos no Brasil. Parlamentarismo. Aqui, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. O chefe de Estado pode ser um monarca ou um presidente com funções simbólicas. O executivo e o legislativo estão mais integrados nesse sistema. Um exemplo clássico é o Reino Unido. Então, recapitulando rapidinho. Formas de governo mostram quem exerce o poder executivo e como ele se relaciona com o legislativo. No Brasil, temos uma república federativa presidencialista, ou seja, representantes eleitos pelo povo e um presidente com mandato fixo, coordenando o governo dentro da Constituição. Agora o assunto é sistema e regime de governo, que é super importante para a gente entender como o poder funciona dentro do Estado. Primeiro, vamos diferenciar direitinho. O sistema de governo mostra como o executivo e legislativo se relacionam. Já o regime de governo diz como o poder é exercido e distribuído entre os cidadãos. No Brasil, temos um sistema presidencialista. Isso quer dizer que o presidente acumula os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo. Mas atenção, mesmo com essa autonomia, ele precisa respeitar os limites da Constituição e a fiscalização do Congresso, que pode controlar gastos e aprovar ou rejeitar leis. No mundo, os sistemas mais comuns são presidencialismo, como falei, o presidente é chefe de Estado e de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo, coordena o governo, mas respeita o legislativo. Esse é o modelo que temos no Brasil. Parlamentarismo.
Aqui, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. O chefe de Estado pode ser um monarca ou um presidente com funções simbólicas. O executivo e o legislativo estão mais integrados nesse sistema. Um exemplo clássico é o Reino Unido. Então, recapitulando rapidinho. Formas de governo mostram quem exerce o poder executivo e como ele se relaciona com o legislativo. No Brasil, temos uma república federativa presidencialista, ou seja, representantes eleitos pelo povo e um presidente com mandato fixo, coordenando o governo dentro da Constituição. Agora o assunto é sistema e regime de governo, que é super importante para a gente entender como o poder funciona dentro do Estado. Primeiro, vamos diferenciar direitinho. O sistema de governo mostra como o executivo e legislativo se relacionam. Já o regime de governo diz como o poder é exercido e distribuído entre os cidadãos. No Brasil, a gente tem um sistema presidencialista. Isso quer dizer que o presidente acumula os papéis de chefe de Estado e chefe de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo. Mas atenção, mesmo com essa autonomia, ele precisa respeitar os limites da Constituição e a fiscalização do Congresso, que pode controlar gastos e aprovar ou rejeitar leis. No mundo, os sistemas mais comuns são presidencialismo. Como falei, o presidente é chefe de Estado e de governo, eleito diretamente pelo povo com mandato fixo. Coordena o governo, mas respeita o legislativo. Esse é o nosso modelo no Brasil. Parlamentarismo. Aqui, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. O chefe de Estado pode ser um presidente ou um monarca, mas só com funções simbólicas. O primeiro-ministro depende da confiança do parlamento. O executivo e o legislativo estão mais integrados nesse sistema. Um exemplo clássico é o Reino Unido. Agora vamos falar do regime de governo. Ele mostra como o poder é exercido perante a sociedade e temos basicamente dois tipos. Democracia, o poder vem do povo, seja direta ou indiretamente. Todo mundo tem participação na escolha dos governantes e na fiscalização do governo. A democracia garante liberdade, direitos fundamentais e eleições livres, como diz a Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 1º. Todo poder emana do povo. Autoritarismo ou ditadura. O poder fica concentrado em uma pessoa ou grupo, sem participação popular real. Nesse regime, direitos e liberdades podem ser restringidos. É o oposto da democracia. Para resumir, sistema de governo é como o executivo e o legislativo se relacionam. Presidencialismo ou parlamentarismo. Regime de governo é como o poder é exercido perante a sociedade, democracia ou ditadura. No Brasil, temos república federativa, presidencialista e democrática, conforme a Constituição de 1988. Chegamos à parte final do nosso estudo sobre princípios constitucionais. Agora falaremos sobre os princípios constitucionais explícitos e implícitos. Primeiro, vamos diferenciar. Princípios explícitos são aqueles que estão claramente escritos na Constituição, ou seja, você consegue ler e identificar sem precisar deduzir nada. Por exemplo, o princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, dizendo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão por lei. Outro exemplo clássico é o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3, que serve como base para todos os direitos fundamentais. Já os princípios implícitos não estão escritos de forma direta, mas podem ser deduzidos da Constituição e do seu conjunto de normas. Eles orientam a interpretação das leis e garantem que as decisões sejam justas. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade, que ajuda a equilibrar medidas e evitar abusos de poder, ou o princípio da separação de poderes, que guia toda a organização do Estado, mesmo sem estar detalhado em todos os artigos. É importante saber que ambos têm força vinculante, ou seja, juízes, legisladores e a administração pública precisam respeitar esses princípios sempre.
Eles funcionam como um guia para decisões e interpretações, evitando arbitrariedades e garantindo que o Estado funcione conforme a Constituição. Outro ponto legal: muitos princípios são chamados de fundamentais, porque estruturam toda a Constituição. Por exemplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, todos no artigo 1º da CF 1988. Eles servem de base para interpretar e aplicar outras normas. Para resumir, princípios explícitos estão escritos na Constituição, fáceis de identificar. Princípios implícitos, deduzidos da Constituição, mas igualmente obrigatórios. Ambos orientam a criação, interpretação e aplicação das leis, garantindo que o Estado funcione de forma justa e democrática. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo.